A fase de se tornar adulto pode se transformar em um teste difícil quando decisões impulsivas às vezes levam a consequências irreversíveis. Esta história aconteceu na pequena cidade americana de Newport Richey, na Flórida. Este tranquilo subúrbio com uma população de cerca de 15 mil habitantes estende-se não muito longe de Tampa, em uma região pitoresca com muitas praias. O ambiente de férias e a baixa taxa de criminalidade transmitiam uma sensação de tranquilidade e calma. Normalmente, os incidentes locais não iam além de pequenas infrações. Por isso, os eventos de 2002 abalaram profundamente os moradores. No início dos anos 2000, a família Ashbrook se estabeleceu aqui. Tara e Robert com seus filhos. O casal tinha 2 filhas adolescentes, das quais Joshan era a mais velha. Ela nasceu em 21 de fevereiro de 1986 na pequena cidade de Kokomo, Indiana. Dificuldades em encontrar trabalho forçaram a família a se mudar para Newport Richey. No novo local, Tara e Robert encontraram bons empregos e a vida começou a se estabilizar. O casal vivia em harmonia. Eles se esforçavam para dar às filhas tudo o que era necessário para seu desenvolvimento. Quando Robert notou o interesse de Joshan por música e dança, ele sugeriu apoiá-la nisso. Assim, Joshan começou a ter aulas de música e frequentar aulas de canto. Joshan compartilhava seu entusiasmo criativo com sua irmã mais nova. A irmã mais nova admirava a mais velha e queria ser como ela. A pequena diferença de idade ajudou-as a se tornarem amigas próximas. O que começou como um simples hobby, com o tempo se transformou em uma ocupação séria para Joshan. Quando os pais notaram sua dedicação, começaram a apoiar a filha, levando-a a competições e eventos que poderiam ajudar no desenvolvimento de seu talento. Tudo isso aconteceu nos primeiros dias da internet, e Joshan entendeu que a atividade poderia ajudá-la a se estabelecer no show business. O maior sonho era uma carreira como cantora, que poderia trazer tanto alegria quanto uma renda digna. Ela levava essa ocupação tão a sério que parecia que tínhamos uma futura estrela diante de nós. Em sua cidade, ela já era conhecida por seu talento, o que só fortaleceu sua busca pelo sucesso. Ela se apresentava frequentemente em eventos locais. Já nos primeiros anos escolares, começou a escrever poemas e letras de músicas. Mais tarde, fez amizade com jovens músicos. Durante seu tempo na escola, ela conseguiu gravar algumas músicas próprias. Para as gravações, ela visitava um estúdio de música onde Joshan não pedia dinheiro aos pais, mas usava suas próprias economias. Depois disso, começou a visitar várias empresas de música e estações de rádio. Ela oferecia suas gravações na esperança de chamar atenção e encontrar um produtor. Na indústria da música, era difícil se estabelecer, por isso o sucesso vertiginoso não veio. Joshan tinha vários planos para o futuro. Os pais frequentemente discutiam com ela diferentes projetos de vida para garantir um futuro estável. A carreira musical continuava sendo seu sonho principal, mas ela também considerava outros caminhos. Ela se interessava por direito, por isso Joshan pensava em fazer faculdade paralelamente à música. Segundo seu plano, a renda da música ajudaria a financiar os estudos. Em 2002, começou uma fase difícil de amadurecimento para Joshan. Nessa época, os confrontos com os pais se intensificaram, principalmente por causa de sua paixão pela música. Cada vez mais tempo era dedicado ao canto, composição, gravações em estúdio e encontros com amigos. Isso afetou o desempenho escolar. As notas pioraram e os pais não conseguiam influenciar a situação. Novos conhecidos também causavam preocupação. Joshan passava tempo com um grupo que os pais consideravam inadequado. A família insistia em se concentrar na educação. Os pais estavam preocupados com o comportamento da filha. Tentavam direcionar sua energia para o caminho certo, convencê-la a terminar bem a escola e continuar os estudos, enquanto a música deveria permanecer um hobby.
Eles temiam que sem educação seria difícil ter sucesso em qualquer área. No entanto, as tentativas de ajuda só levavam a conflitos. Após mais uma discussão, Joshin saiu de casa pela primeira vez sem permissão, e isso começou a se repetir. Os pais tentaram restringir sua liberdade, mas sem sucesso. Ela saía quase todas as noites e só retornava de manhã ou após algumas horas. No início, isso causava grande preocupação, mas gradualmente Tara e Robert perceberam que a rigidez não ajudaria. Eles decidiram relaxar um pouco o controle para melhorar o relacionamento com a filha. Joshin continuava saindo, mas os pais não se preocupavam tanto, pois entendiam que era uma forma de chamar atenção. Na noite de 30 de julho de 2002, Joshin saiu com amigos como de costume. Ela voltou da festa por volta das 2 da manhã, mais uma vez ultrapassando o horário de retorno estabelecido pelos pais. A mãe acordou com o som da porta se abrindo. Quando encontrou sua filha, notou imediatamente sinais de que ela não tinha se divertido apenas com conversas entre amigos. A mulher começou a repreender Joshin por sua desobediência e exigiu que ela cortasse contato com aquela companhia duvidosa. Robert, observando a cena familiar repetida, decidiu não interferir e foi dormir. Quando a mãe ficou sozinha com a filha, não conseguiu contê-la e Joshin saiu de casa novamente. Depois de se acalmar, a mãe foi dormir, esperando uma reconciliação pela manhã. No entanto, ao acordar, os pais notaram a ausência de Joshin, o que era incomum. Os preocupados Tara e Robert tentaram contatar sua filha por telefone, mas o telefone estava desligado. Então começaram a ligar para todos os conhecidos da filha. Apesar das dificuldades de comunicação, a mãe conhecia os contatos de todos os amigos de sua filha com quem ela poderia estar, mas ninguém a tinha visto. O casal verificou todos os lugares onde Joshin costumava aparecer durante suas ausências, mas sem sucesso. A mãe começou a entrar em pânico e o pai foi ao escritório do xerife para relatar o incidente. No entanto, as autoridades locais conheciam bem Joshin de relatos semelhantes e reagiram à situação sem particular preocupação. Os policiais aconselharam os pais a voltar para casa e esperar, lembrando-os que a jovem sempre havia retornado por conta própria. Na delegacia, os pais relataram uma briga recente e que Joshin não havia voltado para casa pela manhã, o que era totalmente atípico para ela. Nenhum de seus amigos sabia de seu paradeiro. Apesar das circunstâncias incomuns, os policiais suspeitavam que a jovem apenas precisava de tempo para esfriar a cabeça após a briga e que ela voltaria com segurança. De acordo com os regulamentos, 24 horas precisavam se passar desde o desaparecimento antes que a busca pudesse começar oficialmente. Tara e Robert voltaram para casa, esperando encontrar Joshin lá. Sem perder tempo, eles dirigiram pela cidade junto com sua filha mais nova, mas a busca foi infrutífera. Na manhã seguinte, um eletricista que passava pela floresta da Shady Hills Road a caminho do trabalho notou algo incomum. Este trecho da estrada sempre havia sido calmo e pacífico, e nunca havia acontecido nada estranho ali. Quando ele se aproximou e viu uma figura imóvel, imediatamente notificou a polícia. Os policiais que chegaram estabeleceram a identidade da pessoa encontrada. Após verificar os relatórios recentes de pessoas desaparecidas, reconheceram que era Joshin. A foto fornecida pela família não pôde ajudar na identificação. As autoridades decidiram não se apressar em convidar os parentes. Os pertences pessoais de Joshin foram encontrados no local. O exame médico trouxe resultados inesperados. Embora os investigadores inicialmente seguissem certas teorias, estas não se confirmaram. Os especialistas descobriram vários ferimentos na parte superior do corpo, indicando um confronto sério. No local, as evidências indicavam um confronto sério. O tipo de marcas indicava uma luta prolongada antes que tudo terminasse. Os especialistas determinaram imediatamente que foi um incidente intencional.
A resistência determinada de Joshan ajudou os investigadores a garantir evidências importantes. Os especialistas encontraram traços biológicos, partículas e cabelos que permaneceram após o contato. A análise minuciosa da cena do crime revelou que tudo aconteceu em outro lugar e Joshan foi posteriormente trazida para cá, possivelmente para desorientar os investigadores. Marcas de pneus de um veículo foram encontradas na área florestal. Isso provou ser uma evidência importante, pois as marcas só poderiam ter sido feitas em um momento específico, quando estava chovendo. Como o local era pouco frequentado, as marcas permaneceram muito claras, fornecendo dados precisos. Os especialistas também coletaram amostras do solo das marcas dos pneus para análise. Após a confirmação da identidade de Joshan, a triste notícia foi entregue aos pais. Eles tiveram que passar por um difícil procedimento de identificação. Na primeira conversa com a polícia, Tara mencionou um vizinho chamado John Hanson, um homem com cerca de 60 anos. Segundo a mulher, muitos o viam com desconfiança. Ela se lembrou de casos de comportamento inadequado de sua parte e rumores sobre problemas com a lei. Quando os policiais chegaram ao endereço indicado, encontraram apenas a senhora Hanson. Ela informou que seu marido havia se mudado alguns meses antes do incidente. Ele vivia longe. Eles planejavam se divorciar. De acordo com seu depoimento, ele não estava na cidade no momento do incidente. Ao verificar as informações sobre John, os investigadores não encontraram violações legais ou incidentes que Tara havia mencionado. Sua biografia provou ser impecável, por isso ele foi excluído do círculo de pessoas de interesse para essa investigação. Como não havia outras versões, os investigadores se concentraram em examinar as evidências existentes. A atenção especial foi dada às marcas de pneus e materiais biológicos encontrados na cena do crime. Os especialistas examinaram cuidadosamente as marcas dos pneus. Descobriu-se que tal perfil só existia em 7 marcas raras de pneus, o que reduziu significativamente o campo de busca. A análise da profundidade das marcas mostrou que elas vieram de um veículo de médio porte, possivelmente uma picape grande ou van. Neste momento, uma mulher chegou à delegacia com informações importantes. Ela havia encontrado Joshan na manhã de 31 de julho, algumas horas após ela ter saído de casa. Segundo a testemunha, uma jovem que se apresentou como Joshan havia ligado cedo pela manhã perguntando por seu filho. Ao saber que o jovem não estava, a desconhecida pediu permissão para deixar uma carta para ele. A dona da casa concordou, e por volta das 9 da manhã a jovem trouxe o envelope. A testemunha relatou que Joshan chegou em uma picape vermelha. No volante estava um homem de meia idade com cabelo curto. Durante o breve encontro, a mulher apenas notou que a jovem estava com pressa. Ela não conseguiu ver claramente o rosto do motorista. Além da carta, a testemunha entregou aos investigadores o número de telefone do qual a jovem havia ligado. Esta informação interessou a polícia, pois a descrição do carro correspondia às evidências. O conteúdo da nota provou ser comum. Joshan informava ao jovem o término de seu relacionamento. O número de telefone provou ser uma pista importante. Os investigadores ligaram imediatamente. Quem atendeu se apresentou como Philip Partin. Ele contou que na manhã de 31 de julho estava dirigindo para casa com sua filha e viu uma jovem pedindo carona na beira da estrada. Ele decidiu ajudar e parou. Era Joshan, que pediu seu telefone emprestado e ligou para uma mulher. Depois, pediu que ele a levasse até uma determinada casa para entregar um envelope a um conhecido. Philip concordou. No caminho, pararam em um supermercado, após o qual a jovem desapareceu em algum lugar. Os policiais ouviram a história e convidaram Philip para dar um depoimento oficial na delegacia. Embora o homem tenha prometido vir, ele não apareceu nem naquela noite nem no dia seguinte. Isso deixou os investigadores desconfiados. Outras tentativas de contatá-lo foram mal sucedidas. O telefone não respondia.
Isso aumentou a suspeita, e os investigadores decidiram verificar o proprietário do número. Algo inesperado foi descoberto. Philip Partin não era um simples caroneiro aleatório, mas um homem com um passado criminoso. Ele havia cometido crimes graves e estava na lista de suspeitos no caso de uma menina desaparecida alguns anos antes, quando ele tinha 37 anos. Além disso, ele foi ligado a um incidente misterioso no qual o professor de matemática Gary Thorne foi encontrado em circunstâncias suspeitas em sua própria casa. Todas as evidências apontavam para Philip. Ele tentou fugir, mas foi encontrado em 1989. Durante a busca, objetos que haviam desaparecido da casa do professor de matemática foram encontrados com o suspeito. Esta descoberta tornou-se uma evidência importante de seu envolvimento no incidente. Embora Philip não tenha admitido sua culpa, o tribunal o condenou a 17 anos de prisão. Após a condenação, seus defensores continuaram lutando por uma reabertura do caso. Eles apontaram numerosos erros processuais por parte do juiz. Finalmente, conseguiram obter um novo julgamento, que reduziu a sentença para 6 anos. Philip foi libertado e encontrou trabalho como ajudante em uma construção. Lá conheceu Martha, a supervisora, que criava uma filha sozinha. Mais tarde, tiveram uma filha juntos, Patrícia. Com o tempo, seu relacionamento se deteriorou por razões desconhecidas. Após a separação, começou uma batalha por Patrícia. Surpreendentemente, Philip conseguiu obter a custódia total, apesar de seu passado e comportamento perturbador. Até 2002, eles continuaram vivendo juntos. Agora descobriu-se que este homem com o passado difícil foi o último a ter contato com a desaparecida Joshan. Os investigadores perceberam que possivelmente haviam perdido uma pista importante neste caso. Eles tentaram contatar Philip por telefone, mas sem sucesso. Então decidiram verificar o supermercado que ele havia mencionado. Os investigadores solicitaram as gravações das câmeras de segurança e as examinaram cuidadosamente. A gravação confirmou seu depoimento. Às 8h48, seu carro apareceu no estacionamento do centro comercial. Com ele estavam Joshan e sua filha. Eles fizeram compras e foram embora. Mais tarde, Joshan entregou uma nota à mãe de seu ex-namorado. Suspeita-se que depois disso algo sério aconteceu. Infelizmente, devido às poucas câmeras na área, não foi possível rastrear o caminho posterior do carro. Uma busca em larga escala por Philip começou, que se tornou uma das mais discutidas no SIN devido à ampla cobertura da mídia. Centenas de dicas foram recebidas de pessoas. A verificação de cada uma delas levou muito tempo. Entre os muitos relatos à polícia, surgiu uma informação realmente importante. Um conhecido de Philip, que havia morado com ele nos últimos meses, mesmo após o incidente com Joshan, procurou a delegacia. Uma preocupação especial era o fato de que a filha de Philip não estava na casa durante esse período. No momento do contato com a polícia, Philip já havia deixado o apartamento, e seu amigo não sabia seu novo paradeiro. Isso pelo menos ajudou a determinar a residência anterior e encontrar evidências importantes. Durante a busca no quarto, foi descoberto um criado mudo com traços de alvejante e marcas quase invisíveis que os especialistas ligaram a Joshan. Uma picape vermelha também estava registrada no nome de Philip. Depois disso, ele foi oficialmente colocado na lista de suspeitos. Além de seu desaparecimento, os investigadores estavam preocupados com a falta de informações sobre sua filha, que o vizinho não via há algum tempo. As autoridades estavam preocupadas com seu bem-estar e a possibilidade de ser usada como escudo durante uma tentativa de prisão. No dia seguinte, apareceu uma mulher chamada Martha, que havia visto o anúncio de procurado nas notícias. Ela se apresentou como ex-esposa de Philip e relatou um encontro recente com ele poucos dias antes do desaparecimento de Joshan. Segundo ela, ele se comportou com sua hostilidade habitual.
mas surpreendentemente trouxe sua filha para ela após o incidente. Isso dissipou as preocupações sobre o destino da jovem. Ela estava sob os cuidados de sua mãe. Além disso, os investigadores tiveram a oportunidade de falar com uma testemunha importante que havia visto Joshin. Na conversa com a filha de Philip, descobriu-se que ela havia adormecido uma noite durante uma viagem com seu pai e acordou quando uma jovem desconhecida entrou no carro. A desconhecida se apresentou como Joshin e compartilhou sua história com Philip. Ela falou sobre sua decisão de sair de casa e viajar pedindo carona. Seu destino era Los Angeles, onde sonhava em apresentar suas músicas e começar uma carreira como cantora. Logo pediu um telefone. Depois foram a uma loja e pararam em frente a uma casa. Mais tarde, o grupo foi ao rio, onde passaram tempo pescando e nadando. Em algum momento, a filha de Philip adormeceu e, quando acordou, Joshin não estava mais no carro. Pareceu estranho que o pai não explicou o desaparecimento da passageira. Simplesmente levou sua filha para a mãe. Isso parecia estranho, já que ele normalmente evitava encontros com sua ex-esposa e relutava em deixar a filha ir até mesmo para visitas curtas. Essas circunstâncias levantaram cada vez mais questões. Depois disso, o próprio Philip começou a entrar em contato com a polícia. Ele zombava abertamente dos policiais e ligava de diferentes lugares. Quando os oficiais chegavam ao local da chamada, ele já havia desaparecido. Após vários incidentes como esse, as ligações pararam e Philip desapareceu por longos meses. As autoridades o perderam de vista. Ele parecia ter se dissolvido sem deixar vestígios de sua presença. Ele se escondeu tão bem que a polícia suspeitou que ele tivesse deixado o país. O avanço inesperado veio quase um ano depois, quando um policial patrulheiro, durante uma verificação de rotina, descobriu um carro semelhante ao veículo de Philip. A pista finalmente apareceu, embora a picape já estivesse sendo usada por outra pessoa. Este conhecido de Philip ajudou a encontrar seu rastro. Descobriu-se que ele havia morado o tempo todo com um vizinho, sem registrar documentos, o que o ajudou a permanecer despercebido. Quando a polícia finalmente determinou sua localização, procederam com extrema cautela para não assustá-lo. As autoridades policiais encontraram o suspeito em Fayetteville, Carolina do Norte. Após sua prisão em 28 de outubro de 2013, amostras de cabelo foram coletadas para comparação com as evidências no caso Joshin. A análise mostrou uma correspondência. As marcas dos pneus de sua picape também correspondiam às impressões encontradas na cena do crime. Apesar das evidências coletadas, o detido se recusou a falar com os investigadores e negou qualquer envolvimento no ocorrido. De acordo com a versão apresentada pela promotoria no tribunal, Joshin entrou no carro de um estranho depois de sair de casa. Ele ganhou sua confiança porque estava viajando com uma jovem acompanhante. O homem emprestou seu telefone, ajudou-a com as compras e com o envio de uma carta para ganhar sua confiança. Mais tarde, quando sua acompanhante adormeceu, a situação mudou. Joshin resistiu, o que levou a consequências trágicas. Depois disso, ele a levou para seu apartamento. Em seguida, o homem levou a acompanhante adormecida para sua mãe, voltou para casa, limpou tudo e dirigiu até uma área florestal remota na Flórida. Os julgamentos foram especialmente difíceis para Tara e Robert, os pais de Joshin. Toda vez que a mulher olhava acidentalmente em sua direção, ele respondia com piscadelas e sorrisos. O acusado não mostrou arrependimento. Embora Philip Partin não tenha admitido sua culpa, as evidências falavam por si. O júri proferiu um veredicto de culpado. Em 1º de dezembro de 2008, ele foi condenado por 9 votos contra 3, a pena máxima imposta na Flórida. Seguiram-se anos de recursos durante os quais o condenado estava detido em uma ala especial. Finalmente, em 2024, a sentença foi comutada para prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.